Tudo bom, senhores? Bom, hoje eu vou falar a respeito de variância. A variância ela faz parte da rotina de todo jogador de pôquer. E quando a gente se torna profissional, a gente precisa se acostumar com a variância, porque tem muita gente que sofre muito com isso no pôquer. Eu vou explicar para vocês o que que é. Se dá para a gente medir se ela tem um tempo de duração, se não tem. Como é que a gente faz para saber se a gente está num período de variância ou não, se está num período de downswing, né, na realidade, se está numa fase ruim ou não. Eu vou falar sobre tudo isso para vocês agora. Bom, primeiro, para exemplificar, eu vou usar aqui um gráfico para demonstrar para vocês. Então aqui tem esse gráfico, esse é o meu gráfico, é um gráfico de Citigo. Então vocês podem perceber aqui que normalmente eu sou lucrativo, mas tem momentos como essa fase aqui, ó, que eu não consigo fazer os meus lucros subirem. Ó. Eles ficam retos, eles até chegam a cair um pouquinho, mas é muito pouco. E aí depois eu retomo o lucro e continuo ganhando. E aí o gráfico começa a subir de novo, subir de novo. Aí vocês veem que aqui tem de novo um período de variância, então ele dá uma pequena queda, bem pouquinho, depois ele volta a subir. Aqui eu tenho mais períodos aqui tem uma variância maior, porque são mesas maiores, são mesas de $60 de heads up que eu jogava, que eu joguei esse ano de 2012. E aí em 2013 eu volto a jogar o Six Max, aqui também já tem um período de variância, depois sobe, tem alguns períodos aqui que ficam em variância, então aqui dá para vocês terem uma ideia. Isso é a variância. O jogador de pôquer ele não ganha o mesmo valor todos os meses, não é como se fosse um salário. Tem uma variação nos ganhos. Tem meses em que se ganha mais, tem meses em que ganha menos. Dependendo da modalidade também, possui mais variância ou menor variância. Nos city goals regulares de uma mesa, a variância normalmente é assim, ou você ganha, a variação é nos seus ganhos. Então assim, um mês você ganha bem, outro mês você ganha um pouco menos, o outro mês você ganha muito pouco. Então normalmente você ganha mesmo com a variância, você ganha, dificilmente você fica negativo. São poucos os períodos do meu gráfico em que eu fiquei negativo em um mês, por exemplo. É muito raro. Normalmente eu ganho. Ou até eu não ganho nem perco, eu fico ali no 0 a 0, mas raramente eu perco, mas é por causa da modalidade que eu jogo. Se vocês forem analisar, por exemplo, o gráfico de jogador de MTT, é completamente diferente, tá? Jogadores de MTT, eles têm muitos meses que eles ficam para baixo, perdendo dinheiro, e isso é normal. Isso faz parte da variância. Jogadores que jogam turbo e hiperturbo também. A variância ela é muito maior. Então, o que eu quero mostrar para vocês hoje aqui é que é normal você jogar, por exemplo, a gente vai falar agora de tempo de variância. Quanto tempo dura essa variância, Amadeu? Depende. Em jogos regulares de uma mesa de Citigo, 1000 jogos é uma amostragem que dificilmente, é praticamente impossível você ficar negativo em 1000 jogos. Então, se você estiver negativo em 1000 jogos, é porque você está jogando errado. É porque você não está com a estratégia certa. Porque em 1000 jogos já é uma amostragem muito boa. Ele já é o longo prazo no Citigo, o 1000 jogos. Completamente diferente do MTT, que 1000 jogos não é nada. Ou de jogos hiperturbo, por exemplo, que também 1000 jogos é muito pouco. Você pega profissional que joga hiperturbo, o cara fica para trás em 1000 jogos tranquilamente. Assim como os jogadores de MTT. E esse é um dos motivos pelos quais eu sugiro que vocês joguem jogos de uma mesa regulares. Por quê? Porque vocês conseguem ver a evolução de vocês mais rápido. Diferente dos MTTs e dos jogos turbo e hiperturbo, que demora mais, que o longo prazo é muito maior. Então vocês que estão jogando aí, que são pouco lucrativos ou não são ainda profissionais, não são tão regulares, vocês sempre têm muita insegurança em saber se estão jogando certo, se estão jogando errado. É, Muitas vezes jogam ali 100 jogos numa modalidade, não ganham, vão para outra modalidade, jogam mais 100 jogos, não ganham. E aí vocês ficam pulando de galho em galho e não conseguem evoluir, não conseguem estudar o jogo e se tornar lucrativos, tá? Então por isso que é importante jogar modalidade regular. E jogos de uma mesa que possuem menos variância, que vocês vão ter um gráfico mais próximo do gráfico que eu tenho aqui, que normalmente você está no lucro, tá?
Eu também gostaria de mostrar para vocês uma coisa interessante aqui, os meus números, que são os jogos que eu tenho mais volume. Ó. E até para mostrar para vocês, como se vocês tiverem volume e tiverem a estratégia certa. Se vocês dominarem o jogo, vocês vão ser lucrativos. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Eu coloquei o que aqui? O que são aqui meus jogos favoritos, tá? Então são os jogos que eu tenho mais quantidade aqui em contagem, ó, mais volume para os que eu tenho menos volume. Ó. Vocês podem olhar aqui no lucro que todos eles eu sou lucrativo. Ó. Todos eles eu estou com valor aqui, nenhum eu tenho um menos em vermelho. Todos eu estou no azul. Então eu tenho o Six Max ali de $15, que é o primeiro, Six Max de 13, Heads Up de 30, que eu fui regular de Heads Up, Six Max de 7, Heads Up de 15. Eu tenho tudo aqui, ó. São diferentes. O que eu tenho um lucro muito pequeno é aqui 54, que é um lucro muito pequeno, em 1.200 jogos, mas que é o Spin Goal, que é hiperturbo. Então ele tem uma variância gigantesca. É natural, podia estar até negativo aqui, nesse jogo em 1.000 jogos, porque é uma amostragem muito pequena. Spin Goal, hiperturbo, 1.000 jogos, não é nada. Agora nos outros jogos, ó, que eu tenho acima de 700 aqui, ó, já fui regular de 38 de Six Max, uma mesa mais alta até, ó, que eu tenho um lucro muito bom. Todos eles, ó, eu tenho um lucro considerável já. Ó. É bem tranquilo o meu lucro. Por quê? Porque a variância não me pega acima de 1.000 jogos. Até aqui eu sou lucrativo, né? Ó, 200 jogos, 300 jogos. Aqui também não me pegou, porque é tudo, a maioria aqui é velocidade regular, ou até tem turbo, mas quando é turbo, é heads up, que é um jogo extremamente deep. É City Goal, 2 players, 1.500 fichas, o blind começa a 10, 20. Então é extremamente deep, é muito técnico. O fator sorte nesses jogos, ele influencia pouco, ele tem influência. Vocês podem ver pelo gráfico, que tem momentos que eu não consigo ganhar, mas depois esse momento passa e aí eu fico lucrativo. Outra coisa interessante, que eu já falei até em outros vídeos, uma vantagem de jogar esse tipo de jogo que tem pouca variância, é o fato de não precisar de um caixa muito alto. Porque nos momentos em que eu perco, se vocês olharem lá no gráfico de novo, nos momentos em que eu perco dinheiro, eu perco muito pouco. Então eu não preciso de um bankroll gigante. Então é muito mais fácil de administrar, tá? Esse caixa, esse bank. Beleza, Amadeu, existe alguma maneira de eu saber se eu estou numa downswing, se eu estou numa fase ruim, que são essas fases do gráfico que ficam retas ou um pouquinho negativa? Como é que eu faço para saber isso? Bom, para vocês, para mim, assim, é tranquilo porque eu já sei que o field eu bato, que eu domino já o jogo, até por questão de experiência. Eu tenho muita experiência, então eu sei que eu estou fazendo a coisa certa. Eu analiso minhas mãos ali, eu sei quando eu erro, até na hora, depois do momento que eu agi, se eu errei, eu já sei. Então, para mim é tranquilo. Mas para vocês, existem duas maneiras. O ideal, a primeira, é o coaching. É você ter um profissional que entende, que tem experiência e que analise o seu jogo. E que vai falar todos os erros que vocês estão cometendo, tá? Então, essa é a primeira maneira. É você fazer aula com alguém que vai fazer um review seu e vai falar, ó, aqui você está errando porque você está jogando nessa posição dessa maneira. Aqui você está errando porque você está deixando de extrair valor nessa mão. Então, assim, vai analisar e vai falar quais são os seus erros. Essa é a primeira e a melhor. Você tem um profissional ali falando, é a melhor maneira, sem dúvida nenhuma. Outra maneira que é interessante é através de softwares de apoio, você estudar o seu jogo. Eu não estou nem falando de HUD que você usa na hora que você joga. Estou falando depois que você jogou, você usar esse software para você olhar. Bom, deixa eu ver por que eu estou perdendo tanto. Primeiro, dá até para ver, dá para ter uma ideia também a questão de dar um swing através de gráfico. Isso aí o software também mostra, você tem que saber analisar. Inclusive isso também eu mostro no curso. Mas dá para você analisar através de software e você ver aonde você pode estar errando, aonde você pode ajustar o seu jogo para melhorar os seus resultados, tá? Importante, jogo regular, como eu já falei, 1.000 jogos não vai ter variância, não vai ter dar um swing, variância vai ter, dar um swing, fechar negativo em 1.000 jogos, cara, tá fazendo coisa errada. E não adianta falar que a minha conta, o PokerStars não deixa eu ganhar,
Ah, porque eu sempre estou na frente, sempre perco. Tem muitos alunos que começam o curso falando isso para mim. No decorrer do curso, eles veem que eles fazem inúmeros erros, que eles cometem inúmeros erros, que eles fazem que assim, a maioria dos jogadores acha que já domina o jogo. Isso é uma coisa interessante, porque quando faz o coaching, vê que tinha uma quantidade de erros assim gigantesca no jogo. Então não era culpa do baralho, era culpa da maneira que estava jogando. E depois começa a ser lucrativo, depois começa a enxergar o jogo de outra maneira, começa a agir de outra maneira. Então o jogo muda completamente. Então não existe esse papo de que nunca ganho porque minha conta não PokerStars não deixa, minha conta é ruim, tem que ter uma conta boa para poder ganhar cara. Isso é tudo papo, pelo amor de Deus. Sabe, é só olhar um gráfico igual o meu, essa questão de modalidade, que eu sou tudo lucrativo. Tem inúmeros outros jogadores que são assim também. Pô, o cara tem sorte. Então faz o curso, vê o cara falar, vê o cara jogar ao vivo, vê ele explicar cada ação, o raciocínio, e aí você vai entender. Você vai concordar comigo que não é sorte. Que ali é totalmente habilidade. Em 200 jogos, em 300 jogos, a sorte ela influencia. Ela não é decisiva, mas ela influencia. Mas numa amostragem aí de 1000 jogos para cima, no caso de mesas City Go, uma mesa regular, não vai ter downswing de 1000 jogos. Tá bom? Então é isso. Outra coisa importante também que eu queria terminar de falar aqui é que em fases ruins, principalmente quem não tem experiência, altera o jogo e começa a jogar mal. Isso é comum. E aí, às vezes você tem uma downswing de 100 jogos, uma fase ruim. Você alterou o seu jogo, começou a jogar mal, você não vai ser lucrativo. A downswing acabou, mas agora você está jogando errado, entendeu? Então tudo isso é importante você, no caso eu falo de um coaching, porque é a melhor maneira que tem hoje em dia, né? É a melhor maneira para um jogador evoluir. Livros são bons, vídeos são bons também, mas nada como ter um profissional olhando você jogar e falando cada erro que você está cometendo, te ajudando a planejar uma maneira interessante de acordo com o seu perfil para você ganhar dinheiro. Então, assim, é muito, muito melhor você fazer um coaching do que, do que o restante dos outros materiais. É uma coisa muito mais moderna, tá? Vai fazer você evoluir muito mais rápido. Demoraria muito mais para você evoluir sem o coaching. E é isso, gente. Se tiverem qualquer dúvida, podem postar aí. Acho que deu para ficar claro para vocês mais ou menos o que é a variância. Não adianta ficar chorando que está tomando pancada, isso aí não vai mudar nada no jogo. Isso só vai fazer com que vocês fiquem colocando a culpa no baralho toda hora e não evoluem. Quer dizer, aí não vão para frente, não fiquem com o jogo num game A ali. É simples, né? Colocar a culpa no PokerStars e vou ficar perdendo dinheiro. Beleza, é mais simples para vocês. Só que vocês não vão atingir nunca um game top no poker. Vocês nunca vão evoluir e nunca vão ser lucrativos agindo dessa maneira. Tá certo? Um grande abraço a todos e se tiverem qualquer dúvida é só postar. Beleza? Valeu!